Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nicolas, eu sou estudante do terceiro ano de Engenharia Civil da UEM. Nesse vídeo vou estar abordando alguns conceitos de cálculo de potência, método do comprimento equivalente, cálculo de perda de carga, tanto pelo método de Darcy como o método de Hazen-Williams, onde vou estar apresentando essas duas fórmulas. No final desse vídeo vou estar fazendo um exercício onde a gente vai estar calculando a perda de carga de um circuito de bombas e depois, posteriormente, a gente vai estar calculando a potência do mesmo. A perda de carga é a perda de energia que ocorre dentro de um sistema de tubulações e ela se dá pelo atrito que ocorre entre a parede do tubo e o fluido que passa por dentro dele. Para o cálculo de potência de bombas hidráulicas, se dá pela seguinte fórmula, que é a potência é igual à vazão do que ocorre dentro do tubo, o peso específico do fluido, a perda de carga e o rendimento. Essa perda de carga, a gente precisa calcular ela e ela se dá pela seguinte fórmula: a perda de carga é igual à perda de carga na saída menos a perda de carga na entrada. Essas perdas de carga na entrada e na saída, o que seria? A perda de carga na saída é a que está depois da bomba, da saída, e a da entrada é o que vem antes da bomba. Essas perdas de carga, elas podem ser calculadas pelas seguintes fórmulas. Tanto essa aqui é da entrada e essa aqui é a perda de carga na saída, onde ZA e ZB é a altura onde está localizado os reservatórios, onde o ponto que eu resolvi analisar. O PA sobre peso específico, ou então PB sobre o peso específico, é a componente de pressão. E essa terceira componente é a componente de energia cinética. Ela se dá pela velocidade ao quadrado sobre 2g, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. E essa daqui é a perda de carga que ocorre dentro da tubulação. Como assim, Nicolas? A perda de carga que ocorre dentro da tubulação é a perda de carga que ocorre pelo comprimento, por causa que o sistema tem um comprimento de tubo, certo? Então esse comprimento vai ter uma perda de carga. Ah, Nicolas, mas não é só o tubo, também tem conexões, registros e tal. Então, daí tudo isso entra dentro desse cálculo aqui, que eu vou falar logo em seguida. Bom, para se levar em conta as perdas de cargas localizadas, que é as que ocorrem em registros, conexões, joelhos e etc., pode-se usar o método do comprimento equivalente, onde basta somar ao comprimento do tubo a somatória dos comprimentos equivalentes, que seria o quê? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um sistema que tem um pedaço de tubo, um joelho e mais um pedaço de tubo. Vamos supor que aqui tem 5 metros e aqui tem mais 5 metros. Para esse joelho, eu vou somar um comprimento equivalente que foi determinado através de estudos realizados, que é um comprimento que equivale como se fosse um cano reto. Vamos colocar aqui só um exemplo. Vamos supor que é 0,2 metros equivale esse joelho desse determinado material. Isso aqui seria a mesma coisa do que se fosse um tubo reto de 10,2 metros. Esse é o que o método do comprimento equivalente nos dá, que nos facilita para calcular as perdas de carga, né? E ser mais precisos. Bom, para se calcular as perdas de carga, existem diversos métodos, mas aqui em específico eu trouxe 3. Um deles é a perda de carga, essa aqui é a perda de carga equivalente, que é a perda de carga que equivale a um comprimento L, como por exemplo aqui o comprimento equivalente que eu acabei de falar. Tendo essa perda de carga equivalente,
Se eu quero descobrir essa perda de carga, é fácil, é só manipular essa fórmula isolando a perda de carga, e a perda de carga fica igual a perda de carga equivalente vezes o comprimento L. Daí, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar a perda de carga. Esse é o método do perda de carga equivalente. Também a gente tem outros métodos, como por exemplo esse aqui, que é o método de Darcy, onde a perda de carga se dá pelo coeficiente de atrito vezes a L dividido pelo diâmetro, onde L é o comprimento, vezes velocidade ao quadrado sobre 2g. Esse coeficiente de atrito ele pode ser encontrado no diagrama de Moody. Para se usar o diagrama de Moody é necessário ter duas coisas. Primeiro, o número de Reynolds, que se dá pela velocidade vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinética do fluido, que no caso da água é 1,006 vezes 10 a menos 6, e ter a rugosidade relativa, que nada mais é do que a rugosidade do tubo dividido pelo diâmetro do mesmo. Daí, jogando esses valores que a gente encontrar no diagrama de Moody, a gente consegue o fator de atrito. Essas outras aqui normalmente já se tem, o que se pede é o coeficiente, o perda de carga, e é isso. E também tem um outro método, que é o método de Hazen-Williams, onde a perda de carga é igual a 10,646 vezes Q dividido por C, onde Q é a vazão e o C é o coeficiente de atrito, elevado a 1,85 vezes o comprimento L equivalente, dividido pelo diâmetro, elevado a 4,87. Esse coeficiente de atrito, diferente desse, ele é tabelado, então varia para cada material. Por exemplo, ferro fundido, PVC, etc. Isso aqui é tabelado, então quando for usar é só catar, saber o material que você está usando, olhar na tabela e aplicar. Isso agora a gente vai fazer um exercício para exemplificar algumas coisas. Eu trouxe um exercício aqui para a gente fazer, onde aqui está o sistema com dois reservatórios, a montante e a jusante, onde o nível da água está localizado em 150 metros no reservatório de baixo e em 200 metros no reservatório de cima. Ou seja, a cota ZA é 150 metros, a cota ZB é 200 metros. Onde a bomba que a gente está utilizando tem um rendimento de 75%, o sistema está com uma vazão de 0,015 metros cúbicos por segundo, ou então 15 litros por segundo. Essas perdas de cargas na montante e na jusante, que já foi dado, ela pode ser encontrada pelos métodos que eu citei anteriormente, tanto pelo de Darcy, tanto qualquer outro. Daqui o diâmetro da parte de sucção é 0,15 metros e o diâmetro do recalque é 0,15 metros. O que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar a potência dessa bomba. E o que a gente tem? A gente já tem a vazão, o peso específico é da água, a gente também já tem. O rendimento, a gente já tem, que já foi dado, e a gente tem que encontrar esse cara aqui. Como é que a gente faz isso? A gente faz usando aquela fórmula que foi citada. Vamos começar. A perda de carga na entrada é igual ao componente ZA mais o componente de pressão mais o componente de energia cinética. Só, como a gente está considerando bem no nível da água, a gente pode desconsiderar tanto o componente de pressão como o componente de velocidade cinética, porque os dois estão sendo considerados exatamente no nível da água.
Então, a perda de carga na entrada é igual a ZA. ZA, 150 metros. A gente calcular a perda de carga na saída é basicamente a mesma coisa, só que diferente. ZB mais pressão em B sobre o peso específico, velocidade em B ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga dos tubos. Bom, igual ao outro, a gente pode considerar as componentes de pressão e as componentes de energia cinética. Daí resta só ZB e ΔH. O que seria esse ΔH? Nada mais nada menos do que ΔH é igual a ΔH da jusante mais o ΔH da montante, que seria 17,92 mais 0,56. Portanto, nosso ΔH, se a gente calcular 17,92 mais 0,56, seria 18,48 metros. Substituindo esse valor na fórmula de cima, junto com o ZB, a gente vai encontrar perda de carga na saída, que seria nada mais nada menos do que 200 mais 18,48, que é igual a 218,48 metros. Bom, vamos reservar esses valores aqui. ΔH na entrada é igual a 150 metros. E a perda de carga na saída é igual a 218,48 metros. Bom, a gente já tem a perda de carga na entrada e na saída, então a gente já pode calcular a perda de carga geral da forma da potência. Como já foi dito anteriormente, essa perda de carga é calculada pela perda de carga da saída menos a perda de carga da entrada. A gente tem esses dois valores, só basta substituir na fórmula. A perda de carga é igual a 218,48 menos 150. Portanto, perda de carga é igual a 68,48 metros. Bom, a gente encontrou a perda de carga, que era o que nos faltava. Então agora nada nos impede de calcular a potência da bomba. Bom, substituindo os valores que a gente já tem na fórmula, potência 0,015 metros cúbicos por segundo, que é a vazão, vezes 9.810, que é o peso específico, vezes a perda de carga, que é 68,48 metros, dividido pelo rendimento. Ali tem porcentagem, mas para jogar na fórmula a gente tem que colocar como decimal. Então é 0,75. Isso aqui é igual a 0,15 vezes 9.810
vezes 68,48 dividido por 0,75, isso nos dá uma potência de 13,43 kW. Transformando para cavalos, R$ 18,26 cavalos.